Alguém já te falou que você fala demais? Ou que você é intensa demais? Ou que você pensa muito sobre as coisas? Talvez você não devesse levar as coisas tão a sério ou pensar tão a fundo sobre tudo. E talvez você já se pegou pensando: e se eu fosse só uma pessoa rasa e não sentisse tantas coisas o tempo todo? Que bênção seria. Você é intensa demais pro mundo e o mundo faz questão de te dizer isso o tempo todo. Eu sei que ele já me disse. Eu já escutei isso várias vezes e nunca de um jeito carinhoso ou como uma forma de elogio. Oi, tudo bem? Antes de tudo, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Raíssa, eu trabalho com internet faz 3 anos. Eu tenho um Instagram onde eu falo sobre principalmente vida fitness, vida no geral, lifestyle. Eu falo um pouquinho do que tá na minha cabeça lá também, mas não tão profundamente quanto eu pretendo falar aqui. Quero confessar pra vocês que eu estou apavorada. Eu acho que poucas vezes na minha vida eu fiquei tão nervosa pra fazer alguma coisa, nem quando eu postei meu primeiro vídeo no Instagram anos atrás, nem quando eu fui mudar de estado com 17 anos, porque eu tinha passado na faculdade e eu ia fazer faculdade em outro estado, longe de todas as pessoas que eu conhecia. Nem isso me deixou tão apavorada e ansiosa quanto estar gravando este episódio desse podcast. Porque, sendo muito sincera, faz mais ou menos um ano, talvez mais, que eu penso sobre lançar um podcast. Eu já cheguei a gravar um episódio que ele nunca vai ser visto porque ele foi apagado. Eu gravei, terminei de gravar e pensei, mas que bosta, jamais vou editar. E apaguei. Mas eu acho que eu vivo constantemente na ideia de que eu queria muito lançar um podcast. Eu acho que eu ia arrasar se eu lançasse um podcast. Mas eu não quero lançar um podcast porque vai que eu não arraso. Vai que, na verdade, eu descubro que isso que eu criei na minha cabeça de que eu seria muito boa se eu tivesse um podcast é uma mentira e eu seria péssima. É isso. Eu fiquei adiando esse momento por muito tempo. Inclusive, hoje eu adiei a manhã inteira, tive algumas crises de ansiedade antes de gravar esse episódio e agora eu tô aqui sentada gravando e torcendo para que esse episódio finalmente vá ao ar. Eu criei esse podcast principalmente porque eu sou uma grande tagarela. Eu crio conteúdo no Instagram e barra internet há mais ou menos 3 anos. E a cada dia que passa, as coisas nas outras redes sociais têm que ficar cada vez mais rasas. Como é que eu vou explicar tudo que eu sinto, tudo que eu gostaria de falar pro mundo em 1 minuto ou menos? E sendo bem sincera, é um pouco cansativo você ficar pensando o tempo todo qual é a forma mais fácil e rasa de você explicar algo pra alguém. Eu sinto como se eu não pudesse ser totalmente eu, porque eu preciso ser um fragmento muito pequeno de mim. Eu sou a pessoa que vai te conhecer e ela não vai querer falar, tipo, nossa, tá quente hoje, né? Nossa, tá frio hoje, né? Eu quero ter uma conversa sobre coisas que realmente aconteceram no seu dia, ou nos últimos dias, ou nos últimos anos. E isso não só sobre assuntos profundos. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu falar sobre um produto de cabelo, eu quero ter uma conversa sobre esse produto de cabelo. Eu não quero que você me diga que esse produto de cabelo é bom, eu quero que você me diga por quê. O que ele fez? Com qual outro você comparou? O que ele mudou na sua vida? Me conte, me dê detalhes, me atualize na sua vida sobre todos os seus produtos de cabelo. Qual foi essa experiência até chegando nesse produto de cabelo incrível? E como tudo isso pode ser descrito em 1 minuto? Ou menos, porque o ideal seria menos, né? Mas eu não consigo. Então, esse episódio foi criado para garotas que são tagarelas, que nem eu, e que gostam de ser profundas, que gostam de falar coisas e analisar coisas mais a fundo. Pensei muito sobre qual seria o primeiro tema desse episódio. Calhou muito bem ser sobre pessoas que são demais para esse mundo, garotas que são demais, que falam demais, que são intensas demais para esse mundo, porque eu sou uma dessas garotas e isso já me causou muito sofrimento. Inclusive, ainda me causa. Eu não consigo ser uma pessoa que vive na superfície de nada. Isso é altamente cansativo. Eu já escutei diversas vezes nessa vida que eu penso muito sobre as coisas e que eu deveria ser mais simples e que eu deveria ser mais básica. Inclusive, na minha última sessão de terapia, na verdade, não sei se foi a última, mas foi uma das minhas últimas sessões de terapia com a Fernanda, minha psicóloga maravilhosa. Ela vai ser muito citada aqui se tudo der certo. Eu tava na TPM e, gente, foi uma sessão de terapia que eu entrei, assim, depressiva. Eu tava num dia baixo astral, eu tava num dia e nem eu me aguentava. Eu fiquei a tarde toda pensando em desculpas pra desmarcar a terapia. Falei com o ChatGPT sobre isso, porque ChatGPT é meu segundo terapeuta. Não recomendo, mas eu faço. Melhor do que o Google, que vai falar que eu tenho câncer. Mas tomei coragem e entrei na terapia. E a primeira coisa que eu fiz, quando ela me perguntou como é que tinha sido a minha semana, foi falar: eu não queria ter entrado na terapia hoje. E eu passei a terapia toda chorando e falando: eu odeio ser mulher e que droga. E 2, eu só queria ser uma pessoa mais rasa.
eu só queria ser uma pessoa que não pensa muito sobre nada e só aceita e só concorda. E que tá tudo bem se as coisas não forem intensas e não forem profundas, porque eu não me importo, porque eu sou uma pessoa tranquila. E depois de todo esse meu monólogo triste e solitário, a minha psicóloga olhou pra mim e falou que eu me sentia assim porque eu estava sendo profunda com pessoas rasas e que eu estava vendo isso como uma fraqueza quando isso deveria ser uma força. Na hora eu fiquei com muita raiva dela, porque eu fiquei, que força o quê? Eu só quero gostar da Virgínia. Nada contra quem gosta da Virgínia, tá? Mas é um exemplo de, tipo, uma pessoa que fala de coisas, assim, do dia a dia e tanto faz, entendeu? Ela não quer ficar falando, ela não quer ficar entendendo o porquê da vida. Ela só quer falar ali dos produtos dela. E ponto. Pra ela isso basta. E pras pessoas que acompanham muito ela, isso basta. Só que pra mim não faz sentido. Eu não sou uma pessoa que, por exemplo, gosta de acompanhar a vida dos outros, né? Isso já é um ponto que pra mim pega muito, porque eu produzo conteúdo, seria ótimo se eu acompanhasse a vida de outras pessoas também. Eu não consigo. Eu gosto de assistir coisas e ler coisas que vão mudar a minha vida, minha visão de mundo. Ou pelo menos, se for pra ser fútil, seja um fútil um pouco mais aprofundado, sabe? E aí ela falou que eu tinha esse sentimento porque eu estava no lugar errado. Que as pessoas que estavam em volta de mim e as pessoas que eu tava querendo agradar não eram as pessoas que gostavam da minha profundidade e que por isso eu tinha esse sentimento de inadequação. E agora que eu tô mais calma, menos maluca das ideias, eu entendo que tem um lado positivo em você ser profundo. Talvez, se você é uma pessoa que nem eu, maluca das ideias e que pensa demais a respeito de, sei lá, caiu uma folha, você não pensa só, nossa, caiu essa folha. Você pensa, essa folha caiu e talvez ela altere o ritmo de todas as coisas do mundo. Sei lá, quando eu era mais nova, eu acreditava que a minha forma de ver o mundo era mágica. Mas aí eu cresci e eu comecei a pensar que a minha forma de ver o mundo era muito cansativa, porque o resto do mundo não via o mundo da mesma forma que eu. Mas enfim, gente, falei aqui 1 trilhão de coisas, mas não comecei exatamente sobre o que eu quero falar. Eu sou tagarela, tá? Vocês podem deixar aí embaixo, assim, comentários com carinho e amor, porque eu também sou sensível. E, nossa, Rain, dá uma diminuída, dá uma cortada, não precisa falar tanto também. Eu sou tagarela, por isso que eu tô aqui. Mas, voltando. Vezes em de que alguém já me falou assim, você é demais. E eu levei isso como... Eu até anotei uma palavra no meu celular que eu queria citar. Eu levei isso como uma evidência sobre mim. Todas as vezes, vou até citar algumas vezes aqui, em que alguém me disse algo sobre a minha intensidade, eu levei isso como uma evidência sobre mim, e não como uma opinião da pessoa sobre mim, que diz mais sobre a forma que ela se sente a respeito do mundo do que sobre o que eu realmente sou pro mundo e pra todas as pessoas que estão nele. Assim, já começa que desde criança as pessoas tinham que me mandar calar a boca. E eu entendo, não vou estar julgando também porque eu era criança dos porquês. Eu teria me mandado calar a boca se eu estivesse em convívio comigo mesma. Eu tenho memórias desde de criança, as pessoas falando assim, tipo, meu Deus, tá bom, chega, para de falar. Ou de quando as pessoas falavam, não tem porquê, é assim, só aceita. E eu ficava, tá, mas por quê? Mas por que assim? Isso, com o tempo, eu fui percebendo no olhar das pessoas que era cansativo e eu fui me adaptando, sabe? Isso é uma questão também que eu tenho TDAH, né, gente? O TDAH tem um pouco dessa questão do hiperfoco. Eu descobri futuramente que também não é só a minha personalidade, como também é um diagnóstico. Isso da gente pensar demais, falar demais, está um pouco intrínseco ao meu diagnóstico, mas também é um pouco da minha personalidade. E aí eu fui crescendo. Eu já tinha essa ideia de que a maioria das pessoas não gostava muito de gente muito intensa e muito curiosa. Porque é cansativo. É cansativo se você não quer falar o porquê de tudo. É cansativo se você não se interessa nas coisas que eu me interesso. Eu imagino o quanto deve ser cansativo, sei lá, quanto era cansativo, por exemplo, pra minha mãe, que não se interessava pelas mesmas coisas que eu, tão a fundo quanto eu me interessava, ficar respondendo uma pirralha que quer saber o porquê de tudo. E aí eu virei adolescente, eu não consigo gostar de uma coisa de boa. Isso é um problema pra mim até hoje, porque eu gosto muito de ler e eu não consigo ter muito equilíbrio ali com livros. Ou eu não tô lendo nada, ou eu me apaixono por um livro e eu quero, tipo, devorar esse livro. Essa minha paixão por livros, eu acho que começou com mais ou menos ali uns, sei lá, uns 10 anos por aí. Começou com fanfics. Fanfics, que na minha época, uma idosa de 25 anos. Eu lembro que eu comecei a ver na escola e aí as minhas amiguinhas da escola começaram a falar que eram aquelas fanfics, você muda o nome das pessoas, aí você consegue colocar ali o seu nome, o nome, sei lá, do boyzinho que você gosta. E a história da fanfic ficava como se você fosse a protagonista, digamos assim. Eu lembro até que no início eu colocava o nome do meu crushzinho da escola. Depois de um tempo, eu comecei a colocar o Jacob ou o Edward Crepúsculo, porque eram os meus crushes da adolescência. Mas enfim, isso não tem nada a ver com história. Eu fiquei
obcecada por fanfic. Gente, eu só queria fazer isso da minha vida, eu só queria ler fanfic e falar com as pessoas sobre isso. E eu lembro de um dia que eu estava, assim, contando pra ela várias coisas, indicando várias coisas, e ela olhou pra mim e falou, tipo: "Nossa, você gostou mesmo, né?". E aí eu fiquei com vergonha, porque eu percebi que eu estava sendo demais. Isso é só um exemplo das coisas que eu enlouqueci durante a vida e que queria muito contar tudo sobre tudo pra outras pessoas. Mas com o tempo eu fui percebendo que, assim, ninguém se interessa tão a fundo. Ninguém não, né? Mas a maioria das pessoas não se interessam tão a fundo sobre essas coisas. E aí eu levei, assim, esses pequenos momentos da minha vida como uma evidência de que eu ia ser cansativa pra todas as outras pessoas do mundo. E aí, quando eu entrei na faculdade, era uma coisa engraçada, porque eu sempre tive as mesmas melhores amigas, assim, elas são minhas melhores amigas há 10 anos. E eu sou 100% eu com elas, assim, desde sempre eu não penso, só sou eu. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu senti uma grande dificuldade de ser eu com as pessoas. Eu não conseguia achar um meio termo entre não ser de mais e ser de menos. Eu era de menos, ponto. Sempre que eu percebia algum sinal de que alguém talvez pudesse ter aquela reação meio assim distante de eu ser muito intensa, eu me afastava totalmente. Comecei a ouvir das pessoas que eu era uma pessoa fechada. E eu lembro que eu ficava assim, como assim eu sou uma pessoa fechada? Eu não sou um livro aberto, gente. Mas na verdade não, eu era uma pessoa fechada porque eu não confiava mais nas pessoas. E por ter medo desse sentimento de as pessoas vão me achar demais, eu me afastava e eu me mantinha distante. Assim, eu era, sei lá, uns 50% da pessoa que eu era, e isso perdurou por muito tempo. Foi a minha faculdade inteira, praticamente, com a maioria das pessoas. Raríssimas eram as pessoas em que eu era muito eu, sem ficar pensando, nossa, será que eu falei demais? Nossa. Gente, era a sensação de eu ficar conversando com a pessoa e ficar mentalmente falando, não fala. Não fala demais, fica calada, fica na tua. Não conta isso pra ela, respira, não interrompe. Eu penso muito na minha cabeça como se fosse divertidamente, sabe? E era a minha eu de verdade e tinha a minha eu megera, que é assim que a minha psicóloga chama a minha versão maldosa que existe na minha cabeça. E aí como se a minha eu de verdade tivesse numa cadeira amarrada e a minha eu megera tivesse assim: "Minha filha, dá uma segurada. Pera aí que eu vou resolver aqui. Eu vou cuidar da gente, vou garantir que a gente vai ter uma relação boa, que a gente vai ser amada pelas pessoas, mas que a gente também não vai ser muito a gente, porque senão a gente vai incomodar e a gente vai ficar vulnerável pra se machucar. Melhor tu ficar aí quieta na tua e eu cuido das coisas". E eu comecei a tratar isso com a minha psicóloga atual, que é minha psicóloga há mais ou menos uns 2 anos. Porque a minha psicóloga antiga, ela me ajudou em muita coisa, mas eu lembro de alguns momentos que ela fala que eu precisava ser menos. Por que que eu exagerava tanto nas coisas? Por que que eu pensava muito a respeito de tudo? Podia ser menos, sabe? Ai, pra que que eu levava as coisas tão a sério? Ela me julgava por ser profunda e eu pensava, realmente, eu devo estar exagerando, eu devo estar sendo muito mesmo. Então tudo criou esse sentimento de que eu sou incômoda. Inclusive, nossa, lembrei disso agora. Eu saí totalmente do assunto, mas nossa, gente, lembrei disso agora. Essa minha psicóloga antiga, tá? Teve umas coisas boas, mas ela fazia umas coisas que hoje em dia eu fico assim, menina, você é louca, você queria que eu me odiasse ainda mais. Ela sempre falou assim, que eu não tinha baixa autoestima física. Realmente eu não tenho, sempre me achei uma grande gostosa, mas ela falava que eu tinha baixa autoestima intelectual. Realmente tenho. Eu sou bem desconfiada com a minha própria mente. E aí, um dia ela falou assim, pra a gente fazer uma lista de defeitos que eu via em mim e pra eu pedir pra 2 pessoas próximas fazerem uma lista de defeitos meus. E eu fiquei assim, meu Deus, mas eu já fico 100% do meu tempo, não, 100% não, mas assim, uns 70% do meu tempo pensando o que que as pessoas podem pensar de ruim de mim, e a senhora ainda quer que eu faça uma lista? Você é louca? E aí, na época, obrigado, Senhor, pela minha consciência, nem sei de onde é que eu tirei esse meu posicionamento, eu peguei e falei assim, eu posso fazer a minha própria lista do que eu acho de defeitos meus, mas eu não tô pronta pra pedir pra outra pessoa fazer, porque aí eu vou conviver com aquela pessoa e eu vou ficar pensando em tudo de ruim que aquela pessoa pensa sobre mim. Eu já penso, eu não preciso saber exatamente o que que é. E aí a nossa mente, ela tem essa tendência também a reparar só no que é ruim. Porque memórias de que as pessoas falam assim, ai, nossa, você é muito legal, né? Nossa, você é muito gente boa, você é tão receptiva com os outros, você é tão legal bater um papo com você. Essa parte a gente não lembra, mas aí a gente reúne tantas essas evidências de que a gente é muito intensa e de que a gente incomoda os outros com a nossa intensidade, que aí com o tempo a gente começa a mascarar essa intensidade. E assim, se você é uma pessoa intensa, se você é uma pessoa que gosta de cavucar assuntos, basicamente, analisar por que que o mundo funciona da forma que ele funciona, te dá vontade e alegria de viver, você não vai conseguir ser uma pessoa rasa. Não importa o quanto você tente, você não vai ser feliz sendo uma pessoa rasa. Então, já vamos começar estabelecendo o parâmetro aqui. Não importa
importa, você pode ficar brigando com esse traço da tua personalidade, mas ele é a tua personalidade. Como uma pessoa que já tentou muito não ser demais, eu tô aqui te dizendo que, assim, você não vai conseguir ser de menos. Eu sinto muito te informar, porque muitas vezes eu fico frustrada com isso, sabe? Eu tenho a sensação de que as pessoas que são básicas, elas são mais felizes. Porque elas não precisam ficar pensando muito a respeito de tudo, elas não entram naquele... A minha psicóloga fala, já tô aqui falando besteira, né? Mas, gente, eu vou falar bem rápido. Mas que ela fala que a gente fica naquela punheta mental, basicamente. Que a gente fica ali sobre todos os assuntos do mundo e que muitas vezes é isso que nos dá vontade de viver. Você não vai se conseguir ser aquela pessoa que olha as coisas no preto e no branco, porque isso não vai te satisfazer emocionalmente. Tu não vai ser feliz assim. Então a gente já chega nesse ponto de que isso, aceite, você é essa pessoa, você é assim, lide com isso. E aí a gente vai partir do ponto agora, a gente vai pensar em todas as coisas negativas que tentar ficar mascarando isso trazem e que já me trouxeram, ok? Primeira coisa, gente, é muito cansativo você viver entre duas personalidades. Porque é basicamente isso que nós, pessoas intensas, a gente começa a fazer depois que a gente percebe, né, que a gente incomoda os outros com o nosso jeitinho. É cansativo, é essa a palavra. Porque você tá o tempo todo criando uma versão de si mesma que agrade aquela pessoa. E você adapta a sua personalidade pra cada pessoa que você tá conversando. Eu fazia muito isso. Eu tô falando com alguém, se viesse uma pessoa um pouco diferente, a minha mente, ela já prestava atenção, porque ainda tem isso, a gente geralmente costuma ser bastante observador, né? Mas ela já prestava atenção nas coisas em relação à pessoa, ela já passava aquele scanner mental, assim, pensava, o que eu tenho que mudar na minha personalidade agora pra eu me adaptar e agradar essa pessoa aqui? Só que você fazer isso o tempo todo, todos os dias, com várias pessoas diferentes, é cansativo. Você tá ali transitando entre a sua personalidade e a pessoa que você acha que a pessoa quer que você seja, a tua mente, ela termina interações sociais extremamente esgotada, porque ela tá ali tentando processar, fazendo ali, é basicamente assim, você pega o que a pessoa te falou, e aí você passa naquela esteirinha da tua mente de isso é o que eu responderia, aí você traduz, e pensa, isso é o que a pessoa quer que eu responda, aí você responde. Começa a ser cansativo interagir socialmente. Muitas vezes eu acho que isso até me afastava de interação social, porque eu pensava, ai não, vai ser um saco ter que interagir com essa pessoa. Não, porque eu vou ter que ir lá ficar. Assim, eu não sabia que era isso exatamente que eu fazia, né? Mas eu acho que mentalmente, a minha mente, ela pensava assim, meu divertidamente, ela tava assim, puta merda, eu vou ter uma conversa de 1 hora com alguém, vou estar lá tendo que fingir ser um outro ser humano que eu não sou, tendo que disfarçar minha personalidade ali um pouco, né? Fazer uma mistureba ali do que é minha personalidade, do que a pessoa vai gostar que eu seja. Além de tudo isso, depois eu ainda vou ficar me questionando de todas as coisas que eu falei que eu deveria ter feito diferente. Que talvez naquela hora, será que eu falei demais? Será que eu interrompi a pessoa? Será que eu fui muito intensa? Será que eu assustei ela? Chegamos no ponto de que é muito cansativo. Você só tem uma chance, alguns míseros anos de vida para viver deliciosamente, como diria a minha musa inspiradora Lela Brandão. E você vai gastar essa chance que você tem sendo infeliz, porque não tem como ser feliz se você fica transitando entre a pessoa que você é e a pessoa que você acha que você deveria ser pro mundo. Já entra num parâmetro também que a gente pensa muito nisso de temos pouco tempo como um negócio de, meu Deus, eu preciso correr atrás e ser muito rica e viver altas experiências, que eu concordo, eu também quero muito. Mas a gente também não pensa que talvez a gente ter pouco tempo também é, eu preciso me preocupar muito em ser feliz e ser eu mesma nesse pouco tempo que eu tenho, porque eu tô perdendo tempo aqui sendo infeliz e daqui a pouco meu tempo acaba, entendeu? Vamos para a terceira coisa, que é a falta de confiança que você tem nas outras pessoas. Porque quando você cria relações em que você é amado pela pessoa que você não é, você nunca vai saber se você tá sendo amada ou a pessoa tá amando quem você acha que ela deveria amar. Se ela tá amando você ou a versão que você criou, sabe? Isso te dá uma sensação de um leve desespero, porque aquela pessoa sempre pode ir embora. E tudo bem, aquela pessoa sempre pode ir embora em qualquer momento, né? Ninguém tá preso a você. Só que quando a pessoa te ama por quem você é, totalmente, com seus defeitos, suas coisas e tal, tem que você ficar se desdobrando pra agradar aquela pessoa, te dá uma sensação de segurança de que eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso ficar calculando o meu próximo passo, nem pensando na pessoa que eu preciso ser. Eu posso ser estranha, eu posso falar demais, eu posso ser muito empolgada, eu posso ser muito intensa. E essa pessoa, ela não vai embora, porque ela ama quem eu sou. E se ela for embora também, a gente vai ter que lidar com isso, né? Mas aí é papo pra outro podcast, outro vídeo, outro momento. Mas enfim. Então vamos ao outro lado negativo, né? Que é isso, de se você não se permite ser quem você é, perto das pessoas que você ama, você nunca vai se sentir amada de volta de verdade. Sempre vai te dar uma ansiedade de saber se aquela pessoa ama quem você é ou ela ama a versão que tá o tempo todo tentando agradar ela, que é a versão que você criou de si mesmo.
Que sensação de alívio quando você percebe que você é 100% você e ainda assim as pessoas ficam. Que sensação de respiro e felicidade. E eu não vou mentir não, tá, minha filha? Você ainda vai quebrar um pouco a cara até você achar essa pessoa, que é a pessoa ali que vai te amar do jeito que você é. E eu não tô falando só de homem, eu estou falando de amizades também e etc. Você vai quebrar a cara, você vai receber umas pessoas ali que não vão gostar da sua personalidade, pessoas que vão te achar muito. Tem gente que vai falar que você fala demais. Você vai ter que lidar com isso. Mas vale a pena se você souber que você vai ser amada de volta pelo mundo. Você vai poder amar e ser amada de volta pelo mundo. Gente, você pode simplesmente ser você sem ter que criar manobras pra isso e o mundo te amar de volta. E você não precisa ter medo dessa pessoa ir embora porque você não é do jeito que ela quer, porque ela sabe exatamente quem você é. Tem alguma sensação de alívio maior do que ser amada desse jeito? Enfim, eu acho que vale a pena essa humilhação toda pra gente achar as pessoas que estão ali com a gente fechadinhas e que fazem a gente se sentir bem por ser quem é, tá? Eu acho que vale a pena. Eu já me quebrei a cara algumas vezes, mas a gente tá chegando aqui num momento que eu tô achando pessoas que me fazem me sentir bem por ser assim, intensa, maluca e problematiza tudo e que pesquisa muito a fundo sobre coisas inúteis. Vou dizer assim, no auge dos meus poucos 25 anos que as quebradas de cara valeram a pena. Aprendi. Estamos aqui. Eu fiz uma listinha de coisas que eu fiz, né? Porque eu também não vou descaralhar a mente de vocês aqui. E não vou trazer nada que ajude vocês a passar por esse momento e chegar nessa sensação de, tá bom, eu posso ser eu mesma. Então, porque dá um medo, né, minha filha? Dá um nervoso. Então, eu fiz aqui algumas coisas, algumas atitudes que eu fiz pra eu tirar. Porque é uma reprogramação mental que você precisa fazer pra você sair desse estado de alerta constante e de eu sou uma pessoa insuportável porque eu sou demais pras pessoas e você entrar no sentimento de quem não quiser me amar do jeito que eu sou, a porta da casa. Como é que é o ditado, gente? Quem não quiser me amar do jeito que eu sou, a porta e a serventia da casa tá aberta, pode sair. Saia, saia. Tá atrapalhando minha energia aqui. Fizemos uma lista, eu vou pegar meu celular, só um segundo. Inclusive, mudando totalmente o assunto, mas olha que bonitinho o meu copo. Que não tá vindo por vídeo agora, tá perdendo, mas é uma taça, na verdade. Mas enfim, é uma taça da Go Case, que é térmica. Como eu não tomo vinho, eu não bebo, não faço nada, né, porque eu sou uma idosa. E eu tô usando agora pra tomar café, que ela mantém meu café quentinho. Dá pra desenroscar a parte de baixo, usar como... No caso, eu não sei se dá, né, não sei se as pessoas usam, mas eu tô usando, então dá. Fiz aqui a lista de coisas que vocês podem fazer pra começar a mudar esse pensamento de que ser intensa demais é um problema. E o que eu fiz pra mudar isso em mim e começar a me amar muito mais, mesmo sendo uma pessoa intensa, sabendo que ainda estamos no processo, mas tudo bem. Estamos no processo juntas. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi andar com pessoas parecidas comigo, no sentido de pessoas que têm essa personalidade de ser muito intensa. Pessoas que também gostam de falar muito, pessoa muito assim, sabe? Porque às vezes a gente anda com pessoas diferentes e a gente não encontra o que admirar nessas pessoas porque elas são muito diferentes. Na verdade, a gente admira, mas a gente não consegue admirar na gente porque essas pessoas são muito diferentes. E nada contra andar com gente diferente, mas o bom de você andar com gente parecida é que às vezes você odeia uma coisa em si mesmo que você ama em outra pessoa e aí você consegue olhar pra essa pessoa e falar: caraca, eu acho isso tão legal nela, por que eu não consigo achar isso legal em mim também? Então, andar com gente parecida com você. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela era muito tagarela, que nem eu. Eu não sou mais tão próxima dela, mas eu levo isso com uma coisa, assim, de Deus que apareceu na minha vida no momento que eu precisava pra eu começar a admirar isso em mim, porque ela era tagarela, ela era uma pessoa extremamente sociável. E eu achava isso muito legal dela, sabe? Eu achava ela muito descolada e eu pensava assim, cara, ela consegue fazer muitos amigos, né? Por ela ser assim. E as pessoas adoram isso nela, eu adoro isso nela. E aí eu comecei a pensar, cara, meu Deus, isso é legal. Eu não sou demais. Isso é muito legal. Ela tem isso nela e eu tenho isso em mim. E olha como isso é legal, entendeu? Próximo ponto é a gente parar de ver isso como uma fraqueza e entender isso como uma força nossa. Como eu até comentei pra vocês, por muito tempo, quando eu era mais nova, eu achava que essa minha profundidade, essa minha forma de ver o mundo era uma coisa muito mágica. Porque eu olhava e analisava as coisas de um jeito muito diferente dos outros e pensava, caraca, como as pessoas não conseguem ver isso e eu tô conseguindo ver? Que loucura! E aí, com o passar do tempo, eu fui começando a ver como um defeito meu, porque me deixava mais ansiosa, me fazia pensar muito sobre as coisas. A real é que, às vezes, a gente precisa ver o quão legal é ser profunda. Quantas vezes você já não viu coisas que as outras pessoas não viram porque você analisa demais as coisas? Ou quantas vezes você conseguiu ajudar uma amiga sua, deu um conselho, um negócio, uma coisa, porque você conseguiu
prestar atenção e tratar com seriedade aquela coisa que talvez ninguém estivesse tratando porque as pessoas são rasas, basicamente. Minha câmera descarregou, eu vou ter que finalizar aqui. Outra coisa que mudou muito a minha visão de mim mesma e que eu estou no processo é de a gente parar de ver essa intensidade, esse nosso jeito como se fosse uma fraqueza ao invés de uma força. Num mundo em que as informações estão cada vez mais rápidas, as pessoas querem as coisas na mão, o quão incrível é você conseguir ter paixão e amor por coisas profundas e pela forma dos outros de verem a vida, sabe? Quantas vezes talvez você tenha ajudado uma amiga sua ou alguém porque você parou e prestou atenção nela, ou que você conseguiu observar algo que outras pessoas, por estarem vendo a vida muito no raso, não conseguiram ver, sabe? E que talvez isso tenha até te ajudado um pouquinho nessa vida. E sobre isso de, ai meu Deus, eu falo muito, eu sou muito. Sim. E eu adoro estar com pessoas que falam demais. Eu amo, me dá uma alegria de viver quando a pessoa me pergunta as coisas, quando eu tô numa conversa ali, que eu tô contando ali um negócio pra pessoa e a pessoa fala, nossa, mas por quê? Ou, nossa, aconteceu isso comigo também, acredita? Meu Deus, chega assim, gente, me dá um fôlego de vida quando eu encontro uma pessoa genuinamente curiosa e que gosta de profundidade. Eu amo gente assim. E assim como eu amo gente assim, você vai encontrar outras pessoas que amam pessoas assim e que vão te fazer se sentir importante, fazer sentir que tu tá ajudando elas, porque na minha profundidade eu sei que eu já ajudei muitas pessoas e às vezes a gente esquece isso, sabe? E por último, entra também um pouco nesse mérito, mas aí eu tento pensar que já é uma coisa assim mais distante, né? Porque eu tava falando assim de você ver a tua força com pessoas próximas, mas aí eu acho que você vê a força de pessoas que você admira. Os criadores de conteúdo e as pessoas que eu admiro são pessoas que mudam a minha forma de ver o mundo por causa da profundidade delas. São pessoas que me ensinam um jeito diferente, que elas já tocaram a minha vida e mudaram a minha vida por causa dessa profundidade. E uma coisa que eu tento pensar e que talvez isso me ajude a me amar, mesmo sendo assim demais pro mundo, é pensar, cara, quem eu seria hoje se não fosse a coragem dessas pessoas de serem intensas e profundas. Eu sou a própria prova social de que existe gente que admira pessoas profundas. A gente tem muito essa impressão de que às vezes o outro, ele tem uma coisa que a gente não tem, ele tem um conhecimento a mais, ele tem um negócio a mais. Mas será que ele tem mesmo? Ou ele só tem coragem? E talvez se a gente passasse a admirar a coragem do outro e entendesse quanto essa pessoa ter tido coragem impactou na minha vida, a gente começa a admirar a gente mesmo e ter coragem, se não pela gente, mas pelos outros, de botar pra fora o que talvez alguém precise escutar. Foi muito profunda, foi muito complexa, fez sentido? Se não fizer sentido, também vocês me falam aí embaixo, tá? Porque eu sou nova nisso, gente. Assim terminamos o meu primeiro episódio de podcast da vida. Sinceramente, uma das coisas mais divertidas que eu fiz nos últimos tempos. Eu tô, tipo assim, terminando com o coração leve, muito feliz e sentindo que eu tô entregando alguma coisa pro mundo. Pode ser que depois eu vá editar isso e eu odeie tudo. Mas até o presente momento, eu tô muito feliz com o que eu tô entregando pro mundo. E eu espero que eu toque alguém com esse podcast. Ele foi criado pra garotas que falam demais, que pensam muito a fundo. Esse episódio tá sendo um ato de coragem meu, porque eu acho que o fato de ser uma coisa que eu quero muito torna o processo muito doloroso. Porque eu fico o tempo todo pensando, mas meu Deus, se der errado, eu vou saber que eu sou uma fraude. Então, assim, vou ser bem apelona e pedir pra vocês comentarem, se inscreverem, não importa a plataforma que vocês estejam vendo, se é no Spotify ou no YouTube. Pretendo postar episódio, eu acho que na quinta, eu vou colocar embaixo na descrição. E me sigam nas outras redes sociais, que é Raíssa Baatista. Eu vou deixar embaixo na descrição pra vocês. E eu quero saber, de verdade, eu quero ler no comentário de vocês quais experiências que fizeram vocês acharem que ser demais era um defeito ao invés de uma qualidade. Ou experiências que vocês tiveram que fizeram você perceber que essa intensidade é, na verdade, o teu superpoder. Ou comenta um emoji pra dar uma ajudada aqui pra não desistir do podcast, que é meu sonho, menina, mas eu tô com medo. É isso. Agora, oficialmente, até a próxima semana. Foi um prazer estar com vocês hoje. Tchau!